Por que será que virou moda a gente seguir tendências que a gente nem gosta? Eu sempre estou refletindo sobre esse assunto, sobre tendências, estudo de tendências e também o que vem acontecendo por conta desses movimentos das redes sociais. E eu até fiz um vídeo de shorts falando sobre isso, porque aqui muitas vezes a gente sente que a gente está cansada da moda, porque sempre existiu tendências, né? Tendências foram sempre existindo, vindo, voltando, só que parece que agora a velocidade delas está gigantesca. Então, muitas pessoas ficam cansadas com isso, né? E eu que estudo moda também fico cansada. E eu recebi um questionamento esses dias e é sobre isso que eu quero falar hoje. Queria trazer primeiro uma reflexão sobre: será que as coisas que você está usando, as peças que você tem consumido, que você tem comprado, você realmente gosta daquilo? Ou você está comprando aquilo porque você está sendo influenciado para comprar, mas você nem deu tempo de parar e refletir se aquilo combina mesmo com você ou não? Se a sua resposta for sim, eu queria que você pensasse agora se a compra dessa peça foi porque você estava com desejo de pertencimento, foi porque você ficou vendo muito aquilo, foi porque você pensou que eu preciso ter isso aqui, mas ao mesmo tempo, antes de tudo isso, você não pensou: será que isso realmente combina com o meu estilo? Ou será que eu vou usar muito? Ou será que daqui a um tempinho isso aqui nem vai ser mais tendência? Será que tem algo mais profundo por trás desse comportamento? Você já percebeu que o nosso consumo individual, ele é diretamente influenciável pela escolha dos outros? A gente, como consumidor, eu vou sair desse papel de criadora, de falar sobre moda, eu vou me colocar no papel de consumidor para a gente poder conversar sobre esse assunto. A gente, no papel de consumidor, a gente está o tempo todo sendo impactado por tendências, e principalmente depois das redes sociais. E isso é normal. Justamente porque a adoção de uma tendência, ela vai depender da nossa exposição prévia ali àquilo, do quanto a gente vê aquilo e do quanto a gente vai aceitar ou não aquela tendência que está sendo colocada, né? Seja antes, né, que era muito nos desfiles apresentados por revistas, né, a partir de pesquisas pelos currantes, isso ainda existe, né? E é assim uma das formas da gente poder entender e ver como a tendência vai chegar. Mas hoje, com as redes sociais, existem e vão deixando de existir muitas tendências, não vou dizer nem tendências, mas micro tendências o tempo todo, e a nossa exposição é muito maior aquilo. Quando a gente volta, né, falando sobre tendências, quando a gente volta sobre essa lógica da tendência, até os anos 60, se a gente for pensar, existia um termo que era muito usado por estudiosos de moda e de tendências, que se chamava trickle down, que é um efeito chamado de gotejamento. Se a gente pensar, quando uma gota vai cair, ela vai cair de cima para baixo. Então, como é que acontecia as tendências? Geralmente, uma celebridade, uma pessoa da elite da moda, ela usava alguma coisa e a partir disso pessoas ao entorno dela começavam a usar até que a mídia percebesse isso, e a mídia percebendo isso era muito divulgada até chegar às massas, até chegar às cópias, né, às imitações ou às peças semelhantes. Então isso ia criando, espalhando essas tendências, e quando chegava às massas, então, por esse desejo sempre de diferenciação da moda, aí a elite já criava outra, ou a celebridade já se criava outra tendência, e assim ia esse ciclo o tempo todo. E isso foi até mais ou menos os anos 60. Hoje a gente vê um pouco disso também, né? Quando celebridades, né, também criam essas tendências, disseminam de certa forma essas tendências, mas hoje a gente vê que já é diferente. Já existe outro termo que depois dos anos 60 também foi utilizado pelos estudiosos, que chama bubble up, que aí já seriam bolhas, né, que muitas vezes quando a gente faz bolhas elas vêm de baixo e vão subindo, ou seja, muitos movimentos de rua foram surgindo como o punk, o grunge, que também eram movimentos de rua e que se transformaram em tendências e que foram para cima, né? Que foram adotados pelo o que era considerado ali as pessoas que divulgavam as tendências, como a alta sociedade, como as celebridades. Cada época é um nome diferente, mas eu acho que deu mais ou menos para entender esse resumo que eu estou fazendo para vocês. E fazendo essa volta um pouco no tempo, eu falei isso justamente para que a gente pensasse que ainda existe isso, ainda existem os currantes, ainda existem esses birôs de estilo, que é os caçadores de tendências, né, que são os currantes, né, traduzindo, pessoas que viajam, que vão estudar história, estudar cultura, ver tudo que está acontecendo. Mas hoje com a internet a gente vê que a velocidade está tão mais acelerada das tendências e que está um pouco improvável, imprevisível até, de ver onde é que ela pode começar. A gente vê isso muito
por exemplo, no TikTok, uma tendência do nada pode viralizar e ser criado micro tendências dentro daquilo ali. Então, esse movimento muito mais acelerado faz com que a gente fique muitas vezes perdido e até cansado de pensar onde é que estão as tendências, como é, onde está o meu estilo, qual escolha eu devo fazer e está sendo ali o tempo todo impactado, a gente ali rodando nas redes sociais, estando sendo impactado por peças ali o tempo todo, eu preciso comprar isso para me sentir pertencente ou porque eu estou vendo muito isso o tempo todo. E esse vídeo aqui é justamente uma extensão dos shorts que eu fiz para a gente falar sobre sair desse modo automático. Às vezes é difícil, né? Quando a gente está nas redes sociais, a gente fica muito nesse modo automático, mas é importante que a gente saia desse modo e antes da gente consumir um produto ou querer comprar ali um produto de moda, a gente se questione: isso está dentro do meu estilo? Isso vai combinar? E o comentário que eu falei com vocês que eu achei interessante de trazer aqui, que foi um comentário desse vídeo, era justamente falando sobre isso. Uma pessoa comentou no vídeo justamente isso, né? Que 70% do guarda-roupa, era mais ou menos assim o comentário, eram só coisas de tendência que não pertenciam muito ao estilo dela. E depois ela foi fazer essa análise crítica e passou a ver que ela não podia mais comprar, né? Só porque estava na tendência, mas algo que fizesse parte do estilo dela. E essa reflexão é importante, a gente se deve fazer sempre quando a gente for consumir alguma coisa, para a gente não comprar aquilo, usar uma, duas vezes, ficar parada ali no guarda-roupa, não ser nada a ver com o nosso estilo e acabar que quando a gente for sair, a gente quiser demonstrar nossa identidade, nossa personalidade através da moda, a gente não conseguir porque nada que está ali nos representa. E a gente precisa ter cuidado, porque a moda hoje, ela vem muito mais sendo sobre você ter algo do que sobre você ser. Sendo que quando a gente vai pesquisar sobre o significado da moda e a importância da moda, a gente vê essa relação com a identidade, né, com a forma como a gente se comunica. A moda é comunicação. O que a gente veste transmite uma mensagem. Então é importante que a gente volte e pense qual a mensagem que a gente quer transmitir e o que realmente combina ali com o nosso estilo. A moda, ela é um instrumento de liberdade. Então, para que a gente utilize ela com liberdade, a gente precisa refletir e sempre trazer essa crítica quando a gente vai consumir alguma coisa, principalmente agora, a gente sendo bombardeada, a gente não pode deixar com que a gente fique nesse modo automático. E esse vídeo é uma reflexão para que a gente converse, para que a gente pare de usar tendências que a gente nem goste, justamente porque a gente está sendo impactado o tempo todo, a gente está nesse modo automático, a gente sai comprando, usa uma, duas vezes, depois vê que aquilo ali não nos representa. Então, é um convite à reflexão. Eu queria saber se vocês já pararam, já refletiram sobre esse assunto, qual a opinião de vocês, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Quais outros vídeos vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.